Está nos assistindo ali, ele está um pouco envergonhado, mas é o coordenador do museu o aqui, Júlio, vem nos prestigiar aqui. Chega aqui. Não tem Júlio, não repare que isso aqui não é uma máquina de raio-x nem nada, que a gente está gravando áudio externo, porque aqui é uma barulheira do cão. Tudo bem, João? Esse aqui é o Júlio Corrente, querido amigo. Seja bem-vindo. Presidente do Conselho de Turismo da cidade de Caçador, não é isso? Isso, perfeito. E eu sou conselheiro do conselho. Participativo, tem o vindo. O Horto está em todas, né? Realmente, outra pessoa assim, que a gente conheceu, um paulistano. Da terra do café. Da terra da garoa, do café. Chegou aqui pensando que seria o contestado e hoje é um dos mestres do contestado. Conhece muita coisa. Cheguei com muita dúvida aqui, que história é essa do contestado, né? Uns me diziam que era a Argentina contestava isso daqui, que o Rio do Peixe está passando ali, então, ó, lá naquele morro lá seria Argentina. Do outro lado do Rio do Peixe seria Argentina. Outros me disseram que era uma briga de limites com o Paraná, que o Paraná queria esse pedaço aqui para ele. Outros diziam que era a história da ferrovia, que era uma briga da ferrovia. Eu só fui entender mesmo isso depois de visitar o Museu de Lages, aqui, este museu, conversar com várias pessoas, mas eu entendi bem quando eu assisti aquele documentário Terra Cabocla, da Márcia Paraíso e do Ralph Tambic, né? Aquele documentário foi bastante importante na Semana do Contestado de 2015. Isso, na semana a gente teve o lançamento desse filme aí, que foi um dos melhores que eu conheço, né? Ele foi aquela reversão da identidade cabocla. Ele trouxe um contexto sobre o contestado, sobre a nossa identidade, que é a identidade cabocla. Colocou alguns pensadores também para falar sobre esse momento e resgatou verdadeiramente o que é ser o caboclo, o que é a natureza cabocla, o que é a cultura cabocla. Esse filme também foi até premiado, um dos melhores filmes sobre o contestado que tem até os nossos dias aí, que ainda continua muito em foco. Belíssimo documentário. E o curioso é que, pelo que eu entendi, o objetivo deles não era inicialmente falar da Guerra do Contestado, falar dessa história. O objetivo deles era fazer um documentário sobre a Terra Cabocla. Eles são do Rio de Janeiro, se mudaram para Floripa e a rede de TV lá propôs, né, para eles um documentário, porque o povo aqui tem uma certa diferença com relação ao que você vê em Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, Floripa. Aqui nós temos caboclos mesmo, né? Exatamente. Então eles vieram fazer um documentário sobre isso e acabaram topando com informações sobre a Guerra do Contestado. Tipo, eu lembro de uma passagem que entrevistando uma senhora, ela dizendo assim: ah, minha mãe contava que chegava um cachorro carregando uma mão. Lembra disso? Uhum. Então aí eles foram ficando surpresos com essa história e foram se aprofundando, né? Mas estamos aqui na cidade de Caçador, meio oeste de Santa Catarina. Para quem não conhece, como eu não conhecia, hein? Eu tive que procurar no mapa a primeira vez que eu ouvi falar esse nome Caçador. Então já dou uma ideia assim para as pessoas que não são da região. É só imaginar o mapa de Santa Catarina, né? Que ele é bem compridão assim no litoral e depois dá aquela afinada e forma uma tirinha que encosta na Argentina. Caçador tá bem quando dá aquela afinada na parte de cima, né? Na parte norte. Isso. Nós fazemos divisa com o Paraná, coisa que eu demorei para descobrir. Caçador faz divisa com o General Carneiro, que é Paraná. Exatamente. Nós estamos mais no Planalto Norte de Santa Catarina, temos vamos dizer assim, uma proximidade muito maior que a parte sul de Santa Catarina. E isso causa que Caçador tem um relevo um pouco diferenciado também. Pega até uma região de campos, né? A gente fala dos campos da Serra Taquara Verde, aqui de São João de Cima, indo a direção mais norte, né? E a oeste. E também mais a leste, aqui a gente pega uma região também mais, enquanto ao sul a gente já pega um relevo um pouco diferenciado. Isso faz de Caçador, vamos dizer, um núcleo, um centro diferente um pouco dos outros municípios, pela questão dela estar ligada a dois extremos assim de planalto, de campos e relevos mais acentuados. De repente você está me dando uma resposta de algo que eu sempre tive curiosidade, que é o seguinte: vocês vão achar graça nisso, mas reparem,
Toda vez que aparece a previsão do tempo na TV, não importa o canal, principalmente os daqui, de Santa Catarina, né? Mas mesmo quando mostra em jornais nacionais do Brasil todo, se mostra em detalhe Santa Catarina, nós que conhecemos o mapa, a gente sempre aparece num local de divisão. Ah, vai chover, não vai chover? Vai fazer mais frio ou menos frio? Vai ter geada? Se olhar, o caçador está sempre na divisa e eu sempre fico na dúvida, o que vai acontecer aqui? Em cima do muro. É uma incógnita. E eu nunca entendia por que disso. Você está dando uma explicação, né? O objetivo não era esse, mas sem querer você está me contando a história, que nós pegamos 2 tipos de terreno, né? Terreno, exatamente. A geografia. Isso, exatamente. E você colocou uma situação bem característica nossa. Eu falo assim, nós até ouvindo as previsões de tempo, né, falando em previsões, que nós temos uma previsão realmente mais próximas ao Planalto Norte um pouquinho, do que ao Sul. Essa relação a gente viu, eu percebi também muito. A gente faz análise, a gente percebe que existe uma proximidade maior com o Planalto, até com as previsões de tempo, e mais para a região sul. Quando você vem aqui, a diferença até de temperaturas, aqui mais ao sul a gente tem umas temperaturas mais elevadas. Aqui, vamos dizer, no Vale do Rio do Peixe, quando a gente desce pelo sul, aqui pela ferrovia do Contestado. Ô Júlio, na verdade eu vim com o Kleber aqui, eu tinha a intuição de que tinha que vir aqui a moto. Eu tinha que vir aqui bater um papo com ele, até em retribuição ao bate-papo que eu fiz com ele para o canal Louco Humor dele, né? Sim. E eu não sabia, eu falei para ele, olha cara, não sei o que nós vamos conversar, mas vamos lá, vamos pegar os banquinhos, vamos pegar a câmera e vamos lá gravar alguma coisa. Aí vi você lá no museu, chamei e de repente nós estamos gravando algo que poderá ser colocado no canal do Contestado, que eu criei com o Carlos Silva, filmado pelo Kleber há algum tempo atrás, porque nós estamos dando informações interessantes aqui sobre essa região. E uma delas, que eu quero que você me conte, eu não sei aonde eu vi que há no museu peças arqueológicas que poderiam ser indicativos da presença dos vikings aqui na região. Existe isso ou eu vi errado? Olha, existe a possibilidade. A gente tem algumas pessoas, uma pessoa mais direcionada ao parentesco com o padre Thomas Peters, né? Ele coloca umas situações assim que a gente tem algumas imagens pétreas, aí um acervo pétreo nosso, onde aparecem as imagens da face humana. E elas não são arredondadas, são mais afinadas, né? E isso relembra um pouco essa questão nórdica, Europa, norte da Europa, essa relação. E a gente sabe que a história ainda tem, a nossa história da humanidade tem muitas descobertas a serem feitas, né? E essa teoria não dá para ser descartada, ela é possível ter acontecido isso, como já se ouve falar também que até a presença antes dos portugueses, os vikings estiveram na América, até os próprios chineses estiveram na América, né? Então essa possibilidade existe e a gente não vai confirmá-la porque exige um estudo bem aprofundado, mas há semelhanças. Né? Vamos dizer assim, é uma tese não de todo impossível. Exatamente, e pode ser utilizadas isso aí, claro que demandam um bom tempo de pesquisas, mas existe essa publicidade, sim, com certeza. Ô Júlio, aproveitando que nós estamos gravando, fala aqui dessa estação aqui, né? Essa aqui é uma réplica do que era a estação original de trem, Rio Caçador, isso, que deu origem à cidade. Com certeza, foi perfeito. Então, aqui que a gente resgata nesse espaço aqui, tá? Até é bom você estar num gramado, num ambiente bem hospitaleiro da cidade, porque a cidade de Caçador eu sempre coloco que o município ele foi criado, até com relação à história do Contestado, como uma questão de paz, de amizade. Então esse espaço aqui relata justamente o que é o município de Caçador com relação ao Contestado, e falando esse resgate, tu fala assim, a gente está com um dos melhores símbolos de Santa Catarina, as melhores referências de Santa Catarina, que é uma estação ferroviária, e nela está se guardando a história de um povo,
né? De uma luta, que é um dos maiores acontecimentos históricos da humanidade, que a gente coloca no século XX. E essa estação, então, ela caiu com uma benção, sempre coloco dessa forma, porque ela juntou um pouco da história, do resgate histórico da cidade de Caçador, do início, do núcleo, do centro da cidade, deixou esse centro aqui, onde a cidade começou a se formar, onde o município começou, e até provocam muitas situações que o nome de Caçador vem, a origem dele vem da estação. Muitos até colocam aquela relação do Correia de Melo, como seria o Caçador, como teria um nome a ver com ele. Se o nome de Caçador tem a ver com a estação de Rio Caçador. Ela que foi a referência para se colocar, dizer assim, a referência do nome. Então, esse resgate, essa réplica, o Nilson Tomé foi uma pessoa fantástica em resgatar esse princípio, essa história que teria se perdido para nós. Então, Rio Caçador é a nossa principal referência histórica com a criação da cidade, com o desenvolvimento da cidade de Caçador. Havia muita caça, por causa disso haviam caçadores, se faz essa ligação com o Correia de Melo, né, que era um caçador, e o rio ficou com o nome de Rio Caçador. Aí surgiu a estação de trem que tinha o nome Rio Caçador. Isso. E assim ficou o nome da cidade, Caçador. Exatamente, e essa curiosidade eu gosto até de frisar, porque até o Rio do Peixe aqui, né, todos tinham um nome. Aí tinha o nome indígena para esses rios. Aí, com a presença branca na região aqui, houve essa mudança de nomes também. Isso é importante relatar. E do outro lado do rio, que era, por exemplo, quando se fala em Taquara Verde já sai na história a partir de como referência em 1916, já com o final, o término da Guerra do Contestado, né? E a gente vai ter então do outro lado do rio outro município com uma referência de um outro nome, o distrito de Santelmo. E eu gosto de frisar também que a diferença, vamos dizer assim, mas por que Caçador ele foi tão agraciado com uma relação de nomes, né? Porque também aí começou a se destacar o nome Caçador do outro espaço também. Seria até bom frisar também esse espaço, a Ponte Coberta. Que ela foi o elo da integração dessas duas vilas e a formação da cidade. Olha só a história que a gente tem. A ponte que a gente fala, ponte de madeira, ponte coberta, isso, né? Como é que é o nome todo? Antônio Bortolom. Antônio Bortolom. Exatamente. A gente às vezes se refere a ela simplesmente como uma coisa bonita, réplica de uma ponte na Itália, não é isso? Isso, de Bassano del Grappa. Mas teve essa função de ligação de dois lados, né? Dois lados, exatamente. Então, voltando a essa relação, assim, nós temos uma estação que foi o núcleo, que aqui onde a gente está aqui é o núcleo da cidade de Caçador. Aqui nasceu a cidade de Caçador, nesse espaço. A estação foi o fator aglutinador da cidade, né? Agora, a ponte é o segundo momento que vai caracterizar que o município é um todo e que vai trazer, então, aproximar, vamos dizer assim, vai aproximar Taquara Verde, vai aproximar Santelmo para formar uma cidade. Uma coisa interessante que você citou antes, embora há 106 anos, quando se coloca como início da guerra simbolicamente a Batalha do Irani, em 19 de outubro, não, né? É 22 de outubro, 22 de outubro de 1912. Isso. Esse é o início simbólico da guerra, né? Isso. Então, o que dá aí vamos para 108 anos já de uma guerra sangrenta que houve aqui na região. Mas hoje, como você colocou, Caçador é uma cidade de paz. É uma cidade que até no seu hino diz assim: Caçador é um rio pequenino que deu nome à minha cidade. Isso. E você que aqui se encontra, com certeza está bem à vontade. E eu sempre falo, esse sou eu, né? Então, realmente aqui